Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, e espero que você esteja muito bem, esteja aprendendo bastante, aprendendo aqui nessa série que estamos pensando um pouco sobre os nomes de Deus e a importância de conhecer os nomes de Deus. Quando nós conhecemos a Deus mais profundamente, nós criamos um grau de intimidade e de relacionamento com Ele. E é isso que Ele quer de nós, né? Que nós nos relacionamos com Ele cada dia mais, que nós o conheçamos cada dia mais. Isso agrada o coração do nosso Deus. E automaticamente nos beneficia muito, né? Por quê? Porque nós aprendemos a ter uma vida de vitória, né? Na presença de Deus, temos mais conhecimento. A Bíblia diz que um dos principais motivos das pessoas perecerem, ou seja, delas sofrerem muito, é por falta de conhecimento, né? A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas, mais uma vez, estamos aqui para pensar um pouquinho sobre mais um nome de Deus. E se você ainda não conheceu ainda os outros nomes que nós já refletimos, já falamos, hoje já vamos conhecer o sétimo nome que Deus se revelou na palavra dele. Então, já tem bastante conteúdo aí para você olhar. Eu vou deixar o link dos outros estudos aqui embaixo. Se caso você ainda não viu, vai lá, clica, veja. São meditações curtas, são estudos objetivos, claros e que vai te acrescentar conhecimento, tá bom? Para que você possa lutar a sua batalha espiritual e ter vitória. Então, vamos lá hoje para mais um nome de Deus. E eu gostaria de ler um versículo. Hoje um versículo bem curto, mas que já vai nos dar a direção do estudo que nós vamos ter hoje. Se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É sobre esse Deus que se revelou com o nome de Errad. Errad, no hebraico, significa o Deus único. O Deus único é um único Deus. No hebraico, existem duas palavras para dizer um. Um é o Errad, que é o Deus único. É como se fosse, quando a gente pega um cacho de uva, é um único cacho, mas que se divide em algumas partes, certo? Tem várias uvinhas ali no cacho de uva, mas ela não deixa de ser um cacho de uva. Então, para esse elemento, a gente fala Errad. Tem um outro também que fala Errid, que é uma só unidade. Errid, uma só unidade. Por exemplo, uma pessoa, se eu for falar assim, o filho de Abraão, Isaac, Errid, é uma só pessoa. Para Deus a gente se fala Errad, porque é um único Deus em três pessoas, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Mas o que isso nos ensina? O que esse nome nos ensina? Esse nome nos ensina que nós precisamos ser únicos. Deus nos criou para ser únicos, para ser inteiros, para ser íntegros. E o que acontece quando a gente não entende isso? Quando a gente não cuida de nós na nossa inteireza, né? Depois nós vamos ainda ler um versículo para encerrar, que está lá em Tessalonicenses, e que eu vou ler para a gente já concluir. Diz assim, tá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o próprio Deus nos dá, né, a diretriz para que nós possamos ser inteiros, ser íntegros. Onde eu quero chegar? Onde eu quero levar a gente a pensar hoje, neste momento?
Quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para os principais personagens bíblicos, nós vemos alguns grandes personagens, alguns grandes líderes se perdendo no meio do caminho por não prestar atenção principalmente nas suas emoções. Vamos dar exemplos de alguns casos. Por exemplo, o Sansão. Sansão, ele era cheio do Espírito Santo, né? Ele era um homem consagrado desde o ventre da mãe dele, desde criança. Ele não podia nem cortar, né, o cabelo. Ele tinha uma força física extraordinária. Foi considerado o homem mais forte que já existiu, né, na face da terra. Mas quando nós olhamos para as emoções, né, de Sansão, Sansão era um homem fraco, né? Ele se deixou levar pelas suas emoções. Ele não cuidou da sua integridade, da sua inteireza. Quando nós olhamos para Salomão, a mesma coisa. Salomão foi o homem mais inteligente, né, da face da terra. Ele era o homem que mais teve inteligência. Mas quando nós olhamos para ele emocionalmente, ele era um tolo emocionalmente, né? E também teve Saul, que era, né, o homem mais alto que existiu na face da terra. Todos esses homens que eu estou falando, eles tiveram um destaque. Mas que quando nós olhávamos para o emocional deles, o que acontecia? O emocional os derrotava, o emocional os abalava. Por quê? Saul, ele foi levado pela inveja, ele foi levado pela raiva e ele acabou destruindo o ministério dele. Então, voltando aqui para nós, hoje Deus quer nos dar inteireza, Deus quer curar as nossas emoções, Deus quer curar as nossas mentes, Deus quer curar os nossos corações e quer que nós sejamos únicos, porque quando nós somos únicos, quando a nossa identidade é resgatada em Cristo, nós conseguimos prosseguir e conseguimos alcançar os objetivos que Deus tem para nós. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor, como disse aqui no versículo lá de Tessalonicenses, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê inteireza, que nos dê integridade, que nos dê, que limpe de nós tudo aquilo que tem nos impedido de ser pessoas, né, íntegras na presença do nosso Pai. Se a sua emoção tá ferida, se você tá com o coração triste, com o coração amargurado, por talvez ainda não ter tido esse entendimento, se coloque diante de Deus nesse momento e peça para Ele que tire tudo que não o permita ser íntegro na presença do Senhor. Que Ele venha curar suas emoções, que Ele venha curar a sua mente e que você possa estar limpo diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar mais uma vez e te engrandecer, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. A tua palavra nos dá diretriz, a tua palavra nos dá conhecimento e através do conhecimento que estamos adquirindo, nós possamos cada dia nos colocar diante de Ti e pedir a Tua bênção para a nossa vida. Hoje pedimos, Pai, a nossa restauração, que o Senhor nos limpe, Pai, que o Senhor nos faça ser íntegros, como diz a Tua palavra, que o Senhor conserve o nosso corpo, mente, alma, espírito limpos, íntegros, para que nós possamos viver os Teus sonhos, viver os Teus planos, viver aquilo que o Senhor planejou para nós aqui nessa terra. Que em tudo que possamos fazer, Pai, possamos glorificar o Teu nome e que o Senhor venha nos curar nesse dia. Assim nós oramos, porque nós conhecemos hoje o Deus Errade, o Deus único, o Deus que também nos aconselha a ser únicos, inteiros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e cure-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você receba a bênção do Senhor neste dia, em nome de Jesus.
Amém.